Graça e paz, amados e amadas, estamos no capítulo 24 e vamos dar sequência à terceira profecia de Balaão. Nós estamos vendo desde o capítulo 22, 23 e 24 sobre o relacionamento de Balaque, rei de Moabe, contratando Balaão, um profeta de deuses, para amaldiçoar Israel. E o Senhor está colocando na boca de Balaão o que tem que ser falado. Então agora vamos ver a parte da terceira profecia, tá? Que Balaão vai falar o que o Senhor está falando a respeito de Israel. Então diz aqui: desta vez Balaão percebeu que o Senhor muito se comprazia em abençoar Israel. Meus amados, minhas amadas, o Senhor muito se compraz em abençoar nós. Sabe qual é a minha percepção? É que o Senhor tem tantas bênçãos para nós e muitas vezes está retida na mão de Deus por conta que nós não estamos andando segundo os seus caminhos, não estamos tendo um coração sincero, estamos querendo andar segundo as nossas percepções e os nossos caminhos e as bênçãos não acabam sendo liberadas. Então, mas o Senhor se apraz enormemente de nos abençoar. O Senhor é aquele que protege ali os seus filhos e o Senhor é aquele também que disciplina. Veja só, pensa um pouco no pai e numa mãe. Não sei se você é pai ou mãe. O pai e a mãe se dá direito de falar do filho, se dá direito de dar umas palmadas e deixar o filho de castigo. Mas ele não permite que outro faça isso, somente ele. Nosso Deus também é assim. Então aqui o Senhor está pondo o que? Na boca de Balaque, a bênção que já é de Israel, porque Deus já abençoou Israel desde que chamou lá Abraão. Então aqui Balaão começou a perceber que não adiantava magia, não adiantava nada, porque Deus se comprazia em abençoar Israel. E por esse motivo ele não recorreu mais às outras coisas que ele tinha de encantamento, magias, mas o que ele fez? Ele voltou-se sua face para o deserto e ali ele viu todo o povo de Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito veio sobre ele. Veja só, ele não era um profeta do Senhor, mas aqui ele ia falar pelo Senhor. Porque mesmo os inimigos, quando querem amaldiçoar, o Senhor põe bênção ao falar deles, né? E olha o que ele proclamou, disse assim, palavra daquele cujos olhos veem nitidamente. Agora ele está dizendo que o oráculo de Balaão, filho de Beor, ele está falando dele mesmo. Palavra daquele cujos olhos veem nitidamente. Ele está falando, até então meus olhos estavam um pouco embaçados, mas agora eu vejo nitidamente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, porque eu estou pronunciando o que Deus está falando a mim, daquele que contempla a visão que vem do Todo-Poderoso, do El Shaddai, do Todo-Poderoso. Então aqui, saiba que mesmo nós lemos nome de Deus, 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 Deus tem vários nomes no hebraico. E aqui quando ele está falando de Deus, ele está falando do Todo-Poderoso. Não tem como lutar, não tem como desobedecer o Todo-Poderoso, porque o que o Senhor faz, por isso que o Senhor é fiel, de eternidade a eternidade. Então ele diz aqui, daquele que contempla a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado, mas seus ouvidos enxergam, vocês já viram ouvido? Desculpa, mas seus olhos enxergam com clareza. Agora ele vê que Deus se apraz em abençoar Israel. Aí ele começa a falar coisas maravilhosas. Olha, quão admiráveis são suas tendas, ó Jacó. Vocês acham que olhando lá do monte, daria para falar quão admiráveis são suas tendas, ó Jacó? Eles já estavam no deserto quase 40 anos, já deviam estar tudo desgastadas aquelas tendas, mas aqui ele está olhando pelos olhos da fé, está olhando para o futuro e fala assim, e formosas as tuas moradas, ó Israel. Então eu te convido a você não ficar olhando para a sua situação, mas você olhar para aquilo que Deus fala sobre você, para aquilo que Deus pensa sobre você. Porque se você olhar para a sua situação, você vai cair.
mas se você olhar para o que Deus fala sobre você, você vai caminhar hoje. Veja só, e como vales que se estendem como jardins que magiam os rios, como plantas perfumadas e medicinais que Yahvé plantou. Então, olha, quão admiráveis são as tendas, ó Jacó, e formosas suas moradas, ó Israel, como vales que se estendem como jardins que margeiam os rios, como plantas perfumadas e medicinais, quem plantou? Que Yahvé plantou, como cedros junto às águas cristalinas. Olha que interessante, cedros nem precisam estar junto às águas, porque eles resistem bastante ao terreno árido, mas aqui tem água, então eles estão perto da água. A água é nosso próprio Senhor, né? Israel terá muita água para beber e para regar a sua sementeira. Olha só as profecias, e hoje Cristo é a completude dessa profecia. Hoje Ele é nossa água para beber. Hoje nós estamos plantados junto às fontes das águas, né? Então, versículo 7 ainda. Seu rei será mais poderoso que Agag e o seu reino será exaltado. Está falando de coisas que vão acontecer, né? Deus o libertou do Egito e os vem comandando. Eles têm toda a força dos búfalos mais fortes, porque Deus é com eles, né? Eles eram um povo escravo, era um povo que não sabia lutar, não sabia se defender, mas eles eram força de búfalos fortes, porque Deus era com eles. E fala que ele devora as nações inimigas e despedaça seus ossos. Então veja só, não é mediante a nossa força, é mediante em quem nós cremos e como andamos naquele que cremos, que compara como o leão e a leoa, soberanos quando repousam. Quem ousará despertá-los? A gente sabe que a maioria dos animais da selva, eles procuram lugares assim que trazem proteção para eles descansarem. Leão não, e a leoa, assim que eles terminam de comer, estão com a barriga cheia, aonde eles estiverem, eles descansam. Por quê? Porque eles se sentem seguros. Sim, o leão se sente seguro porque ele sabe que ele é um animal forte, mas hoje nós temos o leão da tribo de Judá que habita em nós. Então, saiba, mesmo que você esteja passando por momentos de tanta angústia, fraqueza, mas existe um leão da tribo de Judá aí dentro de você. Então, olha para ele agora. E aqui diz, portanto, sejam abençoados que os abençoarem e amaldiçoados que o amaldiçoarem. E quando eu estava lendo essa passagem, me veio à mente uma pessoa que há anos atrás falou coisas em verdade sobre mim, conforme a percepção que ela tinha. E hoje eu vejo como essa pessoa está passando amarguras e o Senhor me trouxe ela à mente. Eu nunca imaginava que poderia ter alguma coisa nisso. Então eu me pus na presença do Senhor e orei para essa pessoa, né? Que o Senhor, porque a gente acredita que muitas vezes é amaldiçoando, falando mal de um filho de Deus, ou provocando um sofrimento num filho de Deus, falando segundo as nossas percepções, espalhando conversas, conforme as nossas dores a gente enxerga o outro. E assim o Senhor depois, ele não se apraz que nenhuma pessoa incrédula amaldiçoe um filho de Deus. Então ele está juntando brasas sobre sua cabeça quando ele faz isso. As pessoas deveriam começar a perceber o temor que a palavra do Senhor nos traz. Ó Senhor Jesus, e aqui nós vemos Balaão, que ele era um profeta, que ele não tinha temor não. Se não fosse o Senhor intervir, ele iria falar maldição. Mas aqui o Senhor interviu e ele, mesmo sendo um profeta pagão, que vivia por dinheiro pago a ele para fazer isso, o Senhor não permitiu. Ó Senhor Jesus, então, diz aqui, então imediatamente acendeu-se a ira de Balaque, porque veja só, o rei de Moabe, vendo Balaão proferir todas essas bênçãos, e falou para ele assim, eu chamei você aqui para amaldiçoar os meus inimigos, e eis que tu os abençoas, e já por 3 vezes seguida, agora pois foge, vai para o teu lugar,
Disse que te cobriria de honra e bens, contudo o Senhor te privou delas. Olha, aqui Balaque reconheceu que o próprio Deus privou Balaão de receber. Mas Balaão contestou Balaque: não disse eu aos teus mensageiros? Ainda que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia transgredir a ordem do Senhor e fazer por mim mesmo, bem ou mal, aquilo que Yahvé mandar, isso eu falarei. Me chama muito a atenção aqui que Balaão, ele também colocou toda a verdade e a sinceridade. Ele não fez jogo com Balaque. Deixa eu fazer um joguinho com Balaque aqui. Vamos ver se o Senhor, depois fala outra coisa, não sei o que lá. Ele falou: o que o Senhor colocar na minha boca, eu vou falar. Então, houve uma sinceridade aqui. Que nós possamos também aprender com isso, Independente da consequência que virá. Nós devemos estar perante o Senhor, ter os valores do Senhor no nosso coração. Pois agora estou retornando para o meu povo. Antes, porém, vem e eu te comunicarei o que este povo de Israel fará a teu povo nos dias futuros. Então, Balaão está falando: agora eu vou voltar para minha casa, para o meu povo. Mas antes, deixa eu te falar o que o Senhor também está me falando que vai fazer com esse povo no futuro. E dessa forma, mesmo agora sem Balaque pedir, que Balaão vai fazer? Vai falar a quarta profecia. E aqui ele começa no versículo 15, falar da quarta profecia. E fala também, ele volta a falar que agora os olhos dele veem nitidamente. E daquele que ouve a palavra de Deus. E que agora ele está possuindo o conhecimento da ciência do Altíssimo. E ele está falando que agora ele contempla a visão que vem do trono todo-poderoso. Daquele que cai prostrado, ele cai prostrado, e os olhos dele agora enxergam com clareza que Deus o quê? Se compraz em abençoar seu povo, e agora também já está a bênção, já está derramada para o futuro que ainda não aconteceu. E ele diz assim: eu vejo, mas não agora, tá? Então é futuro. Eu avisto, mas não de perto, ainda não é agora. Um rei com uma estrela poderosa surgirá de Jacó. Um cetro se levantará dentre os filhos de Israel e esmagará as cabeças dos moabitas, aniquilará todos os arrogantes filhos de Sete. De quem ele está falando aqui? Ele está falando do rei Davi. E da descendência de Davi veio quem? Jesus. Então aqui ele está falando já da profecia que ia acontecer com Davi e depois posteriormente com Jesus. Então o Senhor está fechando aqui quão bênção será para Israel. E hoje essa bênção foi aberta para nós também. Nós hoje somos o Israel de Deus. Glória a Deus, nós somos hoje a menina dos olhos de Deus. Jesus Cristo é o nosso Senhor.